Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho do Lar. Agradecemos a presença e já informo que a nossa sessão está sendo gravada para posterior postagem no YouTube. E antes da prece inicial, vamos ler um trecho do livro Agenda Cristã. É razoável pensar nisso. A paciência não é um vitral gracioso para as suas horas de lazer. É amparo destinado aos obstáculos. A serenidade não é jardim para os seus dias dourados. É suprimento de paz para as decepções de seu caminho. A calma não é harmonioso violino para as suas conversações agradáveis. É valor substancial para os seus entendimentos difíceis. A tolerância não é saboroso vinho para os seus minutos de camaradagem. É porta valiosa para que você demonstre boa vontade ante os companheiros menos evolvidos. A boa cooperação não é processo fácil de receber concurso alheio. É o meio de você ajudar ao companheiro que necessita. A confiança não é um néctar para suas noites de prata. É refúgio certo para as ocasiões de tormenta. O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus crepúsculos de anil. É manancial de forças para os seus dias de luta. A resistência não é adorno verbalista, é sustento de sua fé. A virtude não é flor ornamental. Opa, pulei. A esperança não é genuflexório de simples contemplação. É energia para as realizações elevadas que competem ao seu espírito. Virtude não é flor ornamental. É fruto abençoado do esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno. Prece inicial, por favor, Rubem. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão o suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti são nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar neste recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos,
que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato, assim seja. Que assim seja. Roseli, o que vamos ler hoje? Pode ser o Livro dos Espíritos? Claro. Vou pegar aqui. Encarnação dos Espíritos, objetivo da encarnação. A pergunta é 132. O objetivo da encarnação dos espíritos. 132. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação como fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Desse modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia. Tudo é solidário na natureza. 133. Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Todos são criados simples e ignorantes, e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. Mas então de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Por aí nós vemos, né, uma primeira questão, é que não existem seres privilegiados na criação. Né? Deus nos criou todos iguais. Então, por exemplo, Jesus já foi como nós, há sei lá quantos bilhões de anos atrás. E nós, um dia, seremos como Jesus é hoje. Então, todos nós progredimos, né, pelo mesmo caminho. É claro que se nós temos menos imperfeições, né, que fala aqui, né, aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Né? Então, se a gente não tem ciúme do outro, a gente não sofre pelo que o outro tem que nós não temos. Se nós não somos avarentos, né, nós não vamos sofrer com o gasto do dinheiro necessário para a nossa sobrevivência e daqueles que estão ao nosso redor. Se nós não somos ambiciosos,
não vamos sofrer pela condição financeira que se afastou de nós. Então, quanto menos defeitos nós temos, menos sofremos. Essa que eu acho que é a grande lição que a gente pode extrair dessa pergunta. Perguntas, comentários? Nossa, sensacional esse trecho aí, né? Sensacional. Grande desafio para todos nós, né? Tem uma frase que diz assim, né? Quanto mais coisas nós possuímos, mais as coisas nos possuem, né? Porque cada coisa, cada situação exige de nós um trabalho de manutenção, de esforço, né? Aquele que tem. É por isso que, quando Kardec pergunta aos espíritos, né, quais são as condições para que nós sejamos felizes, ainda que relativamente, nessa vida, no mundo de provas e expiações, os espíritos nos respondem que precisamos ter a posse do necessário, já dizendo que toda busca pelo supérfluo, né, uma busca incessante, traz o quê? Infelicidade. A consciência tranquila, porque quando nos lançamos, né, nesse afã, nessa vontade meio deturpada da busca, né, dos bens materiais, o que acontece? A gente acaba prejudicando os outros, né? Porque nem todos aqueles que conseguiram, né, fama, poder, dinheiro, o fizeram sem pisar nos outros, né? E o terceiro ponto é a fé no futuro. Quanto mais apegados somos à matéria, mais depositamos a nossa felicidade nas coisas perecíveis do caminho, né? Que são justamente os bens materiais. E daí deixamos de ter uma fé no futuro, porque se sofremos uma perda, isso nos abala profundamente, né? E aquele que tem o suficiente, aquele que faz o. Oi, meu amor. Né? Aquele que tem o suficiente, aquele que não pisa nos outros para conseguir as coisas, e aquele que tem fé que dias melhores virão, enquanto ele trabalha agora com as possibilidades que tem, é que é verdadeiramente feliz. Né? Rubem, comentário, pessoal? Sim, Fred. Essas exortações que estamos fazendo me levam ao que disse no século XIV um poeta italiano chamado Petrarca. 5 grandes inimigos da paz habitam dentro de nós: a avareza, a ambição, a inveja, a cólera e a vaidade. Se conseguíssemos desterrá-los, gozaríamos inevitavelmente da perpétua paz. Sem eliminarmos, né, essas más inclinações, essa ganância desmedida, esse egoísmo que é tão perspicaz, né, dentro do nosso contexto social, nós não vamos evoluir. Nós vamos ficar aí estacionados por um bom tempo, né? E poucos foram aqueles, né, que foram mártires do cristianismo, né, durante esses milênios todos aí, que conseguiram, né, sair da samsara, né, da roda das reencarnações, porque foram eximidos desse processo reencarnatório e já foram ascensionados, né, para planos superiores.
E é isso que talvez a gente tenha que buscar dentro das nossas limitações, né? E, e, do, e, do, e todas as influências que nós sofremos, né? No nosso, na nossa, no nossa, né? No, diários, né? Diuturnos. Obrigado, Fred. Imagina. A alma. Fred, Oi, pode falar. deixa eu falar uma coisa. Não, o que eu acho maravilhoso, assim, é que se a gente for parar para pensar, né, a justiça divina é tão perfeita que a todos nós é dado a oportunidade de mudança, né, e o mesmo amparo para que a gente consiga, né, realizar essas mudanças. E também a reencarnação, que permite com que nós façamos as correções necessárias, né? Obrigada. Imagina, por nada. É isso mesmo. 134. Que é a alma? Um espírito encarnado. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. Então o espiritismo faz uma distinção, né? Espírito é aquele que não possui um corpo físico. E a alma é quando o espírito está encarnado. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos, a mesma coisa? Sim. As almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal, um corpo físico, para se purificarem e esclarecerem. 135. Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Há o laço que liga a alma ao corpo. Letra A. De que natureza é esse laço? Semimaterial, isto é, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que assim seja, para que os dois possam comunicar-se um com o outro. Por meio deste laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. O homem é, portanto, formado de três partes essenciais: o corpo, ou ser material, análogo ao dos animais, animado pelo mesmo princípio vital, a alma, espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação, e o princípio intermediário, ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Tal num fruto, o germe, o perisperma e a casca. Né? Ou seja, nós temos o nosso corpo físico, que serve, né, de veículo para o nosso espírito, e entre o corpo físico e o nosso espírito, que é a nossa essência, existe o nosso corpo semimaterial, que é o nosso perispírito, que ele se molda, né, de acordo com o planeta em que habitamos. Então, quando a Terra for um planeta em regeneração, ou se ascendermos a um planeta mais evoluído, nosso perispírito vai mudar. E também dá para nós falarmos que, de acordo com as nossas vibrações, se as nossas vibrações são melhores, são mais elevadas, o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual, ele é mais quintessenciado, ele é mais sutil. Né? Então, quanto mais vicioso nós somos, né, com relação aos vícios, né, a sexualidade desenfreada, a bebida, as drogas, isso tudo vai deixando o nosso corpo espiritual mais adensado. Alguma dúvida? Algum comentário? Fred, o corpo, na verdade, o corpo espiritual ele é formado por três centros. O centro mental, que é a região cerebral. O centro emocional, que é controlado pelo nosso coração. E o centro ventral, que é da parte vegetativa e ventral.
Esses são as três funções que formam um corpo espiritual, segundo os estudos que eu fiz há muito tempo. Obrigado. Imagina, é isso mesmo. Muito bem colocado. 136. A alma independe do princípio vital? O corpo não é mais do que um envoltório. Repetimos-lo constantemente. Letra A. Pode o corpo existir sem a alma? Pode, entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, não há união definitiva entre a alma e o corpo. Enquanto depois da sua união se haver estabelecido a morte do corpo, rompe os laços que o prendem à alma e este o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Letra B. O que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Simples massa de carne sem inteligência, tudo o que quiserdes, exceto um homem. Alguma dúvida, pessoal? Antes da gente passar para as vibrações? Não. Então vamos passar para as vibrações, então. Só um minuto. Elevemos os nossos pensamentos a Jesus, pedindo que nos abençoe, que nos fortaleça, para que possamos contribuir com as nossas próprias forças, auxiliando aqueles que tanto necessitam. Vibremos inicialmente pelos nossos irmãos desencarnados, que estão em agonia, que estão em sofrimento, que esses irmãos possam ser amparados, incluindo aí os nossos amigos que infelizmente desencarnaram pela porta do suicídio, como a Verena, o Elias, o Bruno e tantos outros. Que todos eles sejam amparados. Peçamos também que Jesus ampare os nossos irmãos encarnados que estão em sofrimento, e dentre estes, aqueles que estão com a ideação suicida. Que esses irmãos possam ser dissuadidos e possam voltar a acreditar na vida, essa bênção que todos nós recebemos. Vibremos ainda pelos nossos líderes mundiais, pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, por aqueles que assumirão o poder daqui a algum tempo, que todos eles possam restabelecer e manter a paz no mundo e fazer o melhor que podem pelos que mais precisam. Vibremos também pelos centros espíritas, pelas igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade. E que agora, cada um de nós possa vibrar pela pessoa ou pelas pessoas que lhe vêm à mente, que estão precisando de vibrações neste momento. Vou fechar o microfone e a câmera por alguns momentos. Que cada um de nós possa, neste momento, pedir ao alto o auxílio de que necessita, seja ele material, moral ou espiritual.
querido Mestre Jesus, ampare todos aqueles que mencionamos, e quanto aos nossos desejos e aspirações mais íntimas, só os conceda àqueles que forem para o nosso progresso. E agora, meus queridos, vamos pedir a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, fazendo assim a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração, que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós. Carol, prece, depois Rubem. Obrigado. Sim. Gokobi jiso gengen shikai takama harani kamutamahi moe demasu kamurogi kamuromi no michikara mochite bansei to hito no miyoya kamumatsu suno mahikari o mikami harahido no kamutachi moro moro no sakagoto tamahi no chuchomiki Yari Obama Hikari Mote Harahi Kiyome Misogi Tamaite Kami no Kono Chikara Yomigaerase Tamaito Mosu Koto no Yoshio Kashikomi Kashikomi Momaosu Miyoya Motosu Mahikari Yomikami Mamori Tamae Sakihai Tamae Miyoya Motosu Mahikari Yomikami Mamori Tamae Sakihai Tamae Kanagara tamahichi haimase. Kanagara tamahichi haimase. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores e ignorantes ou viciosos que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Assim seja. Amém. Boa noite a todos. Boa noite a todos, obrigado. Amém. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite.